Apresentar. Tá. Então, Ana, se tu quiser começar a gravar, não sei se tu já começou. Acabei de começar, prof. Tá bem. Então, eu quero dar novamente as boas-vindas, né, a todos e todas que estão aqui assistindo a esse nosso segundo encontro do ciclo de qualificação profissional. Hoje, a nossa temática, né, é sobre os desafios no cuidado das pessoas com obesidade. Essa aula foi elaborada com base no instrutivo de abordagem individual para manejo da obesidade no SUS, é ele que está nos guiando nesse curso. Então, com o auxílio das nossas bolsistas, a Ana Carolina e a Júlia. Para começar, pessoal, nós separamos uma pergunta que a gente fez para vocês lá no questionário de inscrição, tá? A gente perguntou quais eram as principais dificuldades que vocês enfrentavam no atendimento, no cuidado à pessoa com obesidade. E aí a gente dividiu, né? Houveram, então, algumas dificuldades relacionadas a acesso à dieta, a dificuldade financeira por parte do usuário, em relação à promoção e prevenção da saúde, em relação, né, à obesidade, falta de recursos humanos, estrutura, tempo dos profissionais, né? E a gente foi colocando aqui o número de profissionais que relataram cada um dessas dificuldades e relacionando com os desafios que o próprio instrutivo traz, tá? Algumas dessas dificuldades e esses desafios apontados pelo instrutivo, a gente vai discutir agora, a seguir, tá? Então, alguns deles eu vou trazer algumas soluções aqui, apontar aqui aquilo que foi colocado no instrutivo, e outras a gente vai discutir um pouco mais, de uma maneira mais ampla, aqui à frente, tá bom? Então, a gente tem algumas questões ali, quando a gente conversou no nosso primeiro encontro sobre os aspectos relacionados à gênese da obesidade, a manutenção da obesidade, né? A gente viu, então, os fatores multicausais, né? E aí, dentre eles, a gente tem a insegurança alimentar, a gente tem os problemas relacionados ao ambiente obesogênico, né, que tem a ver, muitas vezes, a dificuldade de acesso aos alimentos, né, a elevada oferta de alimentos ultraprocessados no território e a baixa oferta de alimentos in natura e minimamente processados, né? Então, aqui tem algumas ideias no sentido de buscar realizar ações e projetos dentro de políticas intersetoriais que possam melhorar essa oferta, né? Alimentos como hortas comunitárias, comercialização de alimentos in natura com menor custo, né? Seja com base, por exemplo, em feiras. Esses dias a gente falava de que a gente não tem, né? Aqui no município de Palmeira das Missões, a gente não tem muito acesso a feiras, né? A gente conhece uma feira que tem ali no centro, 2 vezes na semana, então as pessoas, né, têm pouco acesso, né, muitas vezes, a chegar até o centro para fazer compras em feiras. E, não sei, nos municípios de vocês, né, depois quiserem comentar como seria esse acesso, né? A mesma coisa, hortas comunitárias. E a gente vê muito nas comunidades e nos locais mais vulneráveis, muitas vezes, a questão de as trocas, né, entre os vizinhos, né, de ter um pomar ou uma horta, cultiva algum alimento e acaba um trocando com o outro, um fornecendo para o outro, mas a importância de serem políticas mesmo intersetoriais para essa oferta de alimentos. Em relação ainda à necessidade de promover, né, a saúde, prevenir, né, a obesidade,
ações que nós podemos, né, realizar precisam ser promovidas por educação permanente, né? Então, por exemplo, na nossa edição passada do ciclo, né, de qualificação profissional, a gente falou na abordagem coletiva, né, e o quanto, muitas vezes, conciliar a abordagem coletiva com a abordagem individual pode otimizar, né, os atendimentos e os resultados. Além disso, então, promover ações de promoção da saúde no território parece algo, né, óbvio, né, e ao mesmo tempo simples, mas vocês com certeza sabem o quanto não é simples, né? E que muitas vezes não sobra pernas, não sobra tempo, né? Ou a gente não tem ali condições, né? Condições ideais para conseguir realizar, né? E essas condições ideais envolvem o desafio aqui de baixo, né? O desafio dos recursos, da falta de recursos humanos, estrutura física e tempo, né? Então, aqui, claro que não é um desafio fácil de transpor e que não depende só dos profissionais, né? Então, é uma questão muito importante de ser buscada junto à gestão, né? Além de parcerias, claro, e eu sei que todos, né, buscam sempre parcerias na comunidade, principalmente de espaços físicos, né, e de a gente, então, buscar ali participar das reuniões dos conselhos municipais de saúde, tentar requisitar essa estrutura e esses recursos necessários. E eu sei, não estou falando aqui como uma pessoa, né, fora da casinha que não conhece a realidade, mas que a gente sabe que essas são as vias, assim, que a gente teria condições aí de tentar buscar. E a gestão do tempo, pessoal, aqui voltando um pouquinho para o nosso, para eu poder olhar um pouquinho vocês, né, tem a ver com as prioridades. A gente sabe que muitas vezes, né, a gente tem um tempo relacionado com o que é no solicitado, né? Qual é a prioridade? Não é minha, né? É do município, da gestão, né? É atendimento individual, é quantitativo, é o quê? Né? Atingir quais os indicadores, aquela coisa toda, né? E quando a gente consegue, eu vou colocar ali algumas questões relacionadas a isso, quando a gente consegue demonstrar, né, o tamanho do problema, a eficácia disso ou daquilo, né, de fazer trabalho individual, de fazer em grupo, de fazer prevenção, de fazer, né, esse trabalho de formiguinha, né, o tratamento, o que a gente consegue dar conta, né? Então, eu acho que uma coisa que a gente tem um diferencial de estarmos aqui reunidos é justamente pensar juntos, né, em questões que são possíveis dentro da realidade de vocês, assim, porque eu já disse, vou continuar dizendo aqui nos nossos encontros, que a gente não está aqui pensando em inventar a roda, em trazer, né, soluções mágicas, ou dizer, por que não faz desse jeito, né? A verdade é que a gente precisa discutir junto mesmo, tá? E a gente pegou justamente o que vocês trouxeram para a gente pensar. Bom, vou voltar a compartilhar aqui, então, para a gente dar mais uma olhadinha. Aqui do processo de trabalho, fragmentação do trabalho é outra coisa, né? Tudo depende dessa organização junto com a gestão, né? Por exemplo, quando eu falo de mostrar a eficiência ou não do trabalho, é essa questão do diagnóstico, de levar junto com os gestores, né? Primeiro é o nosso gestor lá do serviço, né? Lá da nossa equipe. Depois, o coordenador da atenção básica, até chegar no secretário, até, né, a gente levar o que a gente consegue, a partir do que a gente está vendo aqui na nossa realidade, o que está dando conta, o que está fazendo sentido e o que não está, porque fazer atendimento de pessoa com obesidade para contabilizar número, mas para ver que não está funcionando,
né, a gente precisa, então, ver o que realmente vai poder mudar nesse serviço, né? Aqui eu sei que, por exemplo, em Palmeira está em fase de implementação da linha de cuidado da pessoa com obesidade, né, do sobrepeso e obesidade. Enfim, qualificação profissional, nós estamos aqui para isso, né? E aqui tem outros tantos cursos disponíveis, tá? Não vou me ater a isso. E a questão da adesão, principalmente, né, do paciente, do usuário, a gente vai conversar agora, tá? Mas tem algumas coisas importantes que eu queria destacar para vocês, que talvez a gente não pare para pensar na hora que a gente está atendendo, tá? Eu só queria destacar algumas coisas aqui, que são a comunicação em saúde, a forma como a gente conversa, fala, atende o paciente, tá? Que influencia na adesão. E é uma coisa que eu falo muito com os nossos alunos e que às vezes a gente não se dá conta. Quando a gente está preso ali no na nossa anamnese, né, e na nossa conduta habitual de prescritiva, a gente acaba não percebendo, né, a diferença entre as nossas necessidades como profissional, aquilo que eu enxergo como necessário de mudança para aquele paciente, para aquele usuário, e aquilo que ele enxerga como necessidade. E aí vocês podem pensar, mas o que que ele sabe, né? Como que eu sei o que que ele precisa, eu faço, né, uma anamnese, eu faço um exame clínico, eu faço um exame físico, eu avalio o consumo alimentar, eu sei que ele, né, o quanto ele faz ou não faz atividade física, eu avalio tanta coisa e eu sei o que que ele precisa, né? Claro, a gente sabe muito, mas ao mesmo tempo a gente precisa escutar, acolher e escutar, por quê? Porque é nessa hora que a gente vai entender algumas coisas que só ficam claras durante esse diálogo, do quanto ele tem disponibilidade e condições de fazer esse autocuidado, o que ele sabe, o que ele não sabe sobre essa alimentação, a prática de atividade física, como fazer tudo esse cuidado, como superar os obstáculos. Às vezes ele vem com dificuldades que parecem, né, tão banais para nós, né, mas que para ele não enxerga como mudar, né? E aí é ali nessa escuta é que a gente vai formar o vínculo. E quando eu estava, né? Claro, a gente vai sempre pensando, e até o doutor Alan está aqui, e a gente fala, né? Quando eu estou lá na unidade com os alunos, a gente está lá e demora, né? 30, 40 minutos, dependendo, né, Bruna, até 1 hora com o paciente. E eu sei que não temos condições, quando não estamos em uma condição de prática, de uma disciplina, né, ou de um estágio, fazer, né, utilizar esse tempo todo. O tempo é curto. Mas, então, fragmentar um pouco. Tem um termo que a gente usa no atendimento focado no comportamento alimentar, que diminuir o reflexo de consertar as coisas, evitar esse reflexo de consertar as coisas. Porque a gente, quando olha para o todo, a gente quer falar tudo que precisa mudar, né? E tem muita coisa. E aí a gente acaba dando uma orientação muito ampliada que a pessoa não dá conta. E aí ela acaba desanimando, né? Então, se eu conseguir falar menos metas, ou menor quantidade de orientações, mas essa orientação baseada na escuta do como ele pode fazer para colocar em prática, talvez isso dê mais certo. E aí aqui eu coloquei algumas das perguntas que estão no instrutivo, que a gente, né, vai trabalhar mais adiante novamente a importância de fazer perguntas abertas. Não é sim ou não, né? Você quer perder peso? Sim, né? Mas então, por que você não faz assim? Por que você não faz assado? Né? Então, sempre quando a gente fizer perguntas do porquê, a pessoa vai vir na defensiva. Ela vai dizer tudo que ela acha difícil fazer, né? E toda vez que a gente fizer perguntas do como, você percebe, como é para você, né? Então, aqui as perguntas, ela vai nos contar uma história. E é com base nessa história que a gente vai entender, muitas vezes, as dificuldades, as situações pelas quais ela já passou, né? E a partir dali, pensar um pouquinho dessa história para colocar em prática algo que talvez possa fazer de uma maneira diferente para colocar, né, para tentar mudar, tá? Então, em casa, como é, né? Quem cozinha, quem faz as compras, né?
como você se sentiria, né, se você tentasse fazer alguma atividade física, qual seria, onde, né? Então a gente, né? Não basta a gente dizer faça atividade física, é qual atividade física, onde, com quem poderia te ajudar, né? Enfim. E aí a gente chega nessa questão aqui, né, que a Vanessa colocou essa semana no nosso grupo, e o quanto que a gente realmente precisa discutir, e eu estou falando até mais rapidinho, para a gente ter um tempo para conversar, porque, como eu já falei para vocês, eu não estou aqui para ser uma pessoa, né, até como o termo já diz, professoral, né, eu quero que a gente consiga dialogar, tá? Então aqui, ó, o que a gente sabe? Que a baixa adesão, tá? Tende a ser vista por nós como uma dificuldade individual, uma dificuldade da pessoa que não adere, né? Do tipo, você não consegue, ela não vem, ela não volta, ela não dá conta, né? E ali a gente acaba sem querer, às vezes, mesmo tentando ter empatia, mesmo tentando, a gente culpabiliza, mas é porque tá vendo? Não vem, não adere, não faz as coisas que a gente combina, né? Mas é mais complexo que isso. E aqui a gente elencou alguns obstáculos para adesão. E nós vamos trabalhar a partir já do próximo encontro, uma das metodologias vai estar relacionada a estágios de mudança de comportamento e a essa questão da autoeficácia, que é a pessoa está pronta para mudar, porque ela chega ali para a gente imagina que ela está pronta, porque todo mundo quer emagrecer. Mas querer emagrecer não quer dizer que ela está pronta para virar aquela chave, para realmente mudar o seu comportamento. E existem algumas ferramentas que a gente vai ver aqui, para antes de fazer as orientações do que fazer, a gente auxiliar ela a entender o quanto ela realmente vai ter que fazer para mudar. Então, mudar a prontidão, a motivação para fazer essas mudanças. E a autoeficácia é o quanto que ela acredita que tem sim condições de fazer essas mudanças. E aí ela chega, ela fala, eu quero, mas é difícil. Eu quero, mas eu nunca consegui. Então ela está com baixa autoeficácia. E essa pouca motivação, a motivação não depende só do querer, depende do quanto realmente ela também se sente segura para fazer essas mudanças, tá? E motivada por quê? Porque ela já tentou tantas vezes. Ninguém aqui atendeu uma pessoa com obesidade que nunca tentou emagrecer. Toda pessoa com obesidade, ela já vem com um histórico. Ela já foi, já voltou, o efeito sanfona, né? E aí tem outras condições que também dificultam. Condições financeiras, que levam à insegurança alimentar, a ausência de um suporte social que a gente vai ver que faz a diferença, né? As múltiplas tarefas que essas pessoas têm, e todos nós temos, e a gente sabe a dificuldade que é de gerenciar a nossa alimentação. Imagina uma pessoa que tem todos esses fatores envolvidos dentro de um ambiente alimentar obesogênico, tá? E da nossa vida sedentária, tá? Então, é preciso que tudo isso colabore. Aí vocês podem me dizer assim, tá, mas então ninguém vai conseguir emagrecer, né? Vai conseguir. Mas a gente sabe que é um caminho longo, gente, é um caminho difícil. E a gente vai ver aqui, na parte de gerenciamento do peso, que ainda tem outros fatores que vão ir levando, né, muitas vezes a esse descrédito, tá? Então, a gente acaba muitas vezes perpetuando, né, aquele estereótipo que a gente falou antes, no encontro anterior, e a pessoa já é tida como, nunca vai conseguir, não vai mudar, né? Então, ela já vem com essa questão de que ela não consegue, uma falha pessoal, tá? Bom, considerando que, teoricamente, a gente teria uma estrutura, né, que preconiza toda essa formação de vínculo, e se a gente for ver, tem algumas unidades que conseguem muito bem isso, uma relação acolhedora,
um vínculo entre os profissionais de saúde e a comunidade, né? E isso facilita muitas vezes a gente reconhecer quem é aquele usuário, quem é a sua família, qual o ambiente que ele está inserido, e isso nos ajuda a entender um pouco todos esses fatores que estão envolvidos na gênese e na manutenção da obesidade daquela pessoa, para pensar em pequenas metas. E essas metas, vou falar aqui e já estou adiantando, muitas vezes não vão ser com foco no peso, elas vão ser com foco em mudanças que vão já auxiliar na melhora da qualidade de vida. Então, vejam só aqui, nós, como profissionais de saúde, vamos nos frustrar, a gente se sente impotente, né, para lidar com toda essa complexidade. Então, tirar um pouquinho desse foco no peso e focar na saúde integral é um dos pontos mais importantes para a gente ir apoiando essa pessoa e manter ela próxima, né, à equipe, à unidade e no tratamento, tá? Então, é isso. A gente precisa de metas dentro da realidade da pessoa, né, dentro daquilo que ela deseja mudar. Por isso é importante a gente trabalhar com essa questão da prontidão, que é uma das ferramentas que a gente vai trabalhar aqui no curso, que é o que ela está pronta para mudar e o que ela deseja mudar, porque daí ela vai mudar porque ela quer, não porque eu estou mandando ou porque eu acho que é importante. Ela tem que entender a importância, tá? Dentro do instrutivo, um dos desafios, pessoal, é o TCAP, tá? Eu sei que tem alguns pacientes com obesidade que vão apresentar o transtorno da compulsão alimentar periódica, e isso é bem específico daí, tá? Eu só vou citar aqui. O que é o transtorno da compulsão alimentar periódica? A compulsão alimentar não é só um exagero, tá? A compulsão alimentar, ela ocorre quando a pessoa tem uma perda de controle, quando ela come uma quantidade de comida maior do que uma outra pessoa numa mesma situação comeria, em quantidade e qualidade, muito maior, rápido, com essa perda de controle, que ela, quando viu, ela comeu tudo e acabou. E isso acontece pelo menos uma vez por semana nos últimos 3 meses. E no final ela não tem nenhum método compensatório, ela não vai fazer nenhum método de purgação, ela não vai fazer mais atividade física para compensar, ela só sente nojo, culpa e vergonha. E isso leva a quê, né? Leva a comer escondido, a uma baixa autoestima, né? Uma insatisfação com a saúde, né? E aí, qual é o papel aqui, né? O nosso papel, primeiro, é identificar, fazer esse diagnóstico quando é o TCAP, porque daí a gente vai ter que encaminhar, a gente vai ter que ter um tratamento multidisciplinar, né? Quando possível no município. O nutricionista, o psicólogo, o psiquiatra. E mais do que isso, o foco no TCAP, antes de pensar em emagrecimento, é a interrupção dos episódios de compulsão alimentar, que tem a ver com restrição, porque toda restrição vai causar uma compulsão. E aí a pessoa fica num ciclo, compulsão, primeiro ela restringe, porque ela precisa emagrecer. Aí ela não consegue, não aguenta aquela restrição, ela tem uma compulsão. Aí ela fica culpada, não posso comer, restringe, e assim ela vai e não sai daquele ciclo, tá? Não vou falar muito mais sobre isso, porque daí seria uma coisa bem específica. Um outro desafio, e eu sei que vocês enfrentam bastante, vocês enxergam isso no dia a dia, é o suporte social, né? E o apoio no tratamento. Quem tem suporte social, quem tem apoio, consegue mudar um pouco mais a facilidade para essa mudança. Por quê? Porque tem um auxílio ali nesse compromisso, nessa comunicação, no compartilhamento de tarefas. Pode ser família, pode ser amigos, pode ser, sabe, pessoas que estão ali junto, que vão me levar junto na caminhada, que vão me ajudar a cozinhar, ou que, no mínimo, não vão boicotar o meu tratamento. Do tipo, come aí, capaz, não adianta, tu nunca vai conseguir. Esse tipo de apoio e suporte social, né?
E essas pessoas que estão em vulnerabilidade, por exemplo, as pessoas com insegurança alimentar, normalmente têm pior apoio social e familiar, né? E aí são as pessoas que têm mais dificuldade de conseguir aderir e mudar os seus comportamentos, porque elas estão sempre na correria, elas estão sempre com dificuldades, não tem ninguém para apoiar, não tem ninguém para incentivar, e realmente fica mais difícil, tá? Aí, uma possível solução seria grupo, né? Atividades coletivas, um fortalece o outro, um traz ali situações positivas que viveu e que vão dando um pouquinho mais de confiança de que para ele também pode ser possível, tá? Chegamos aqui no gerenciamento do peso, que é o último desafio que eu vou falar, tá? Que é, então, sobre o quanto é complexo essa perda de peso e, principalmente, a manutenção do peso perdido, tá? O que acontece, né, pessoal? No começo, primeiros 6 meses, a pessoa vai fazendo as mudanças, ela vai perder um pouco de peso. Uns mais, outros menos, a gente não tem como prometer que quantidade de perda de peso é essa, né? Alguns mais, outros menos. Mas, como que a pessoa perde peso? Ela perde peso a partir de uma restrição energética, diminuindo a quantidade de comida que ela comia e aumentando o nível de atividade física, por exemplo, quando possível, né? Mas essa restrição energética, ela vai causar um impacto metabólico. Quando você diminui a quantidade de comida e de calorias totais ingeridas, o teu corpo está acostumado a um certo valor calórico ingerido. E aí ele gasta naquela medida. Quando vem menos energia, ele reduz o gasto energético. Peraí, onde está a Grace? Né? Ela estava comendo, estava vindo tudo normal. Agora baixou? Será que ela se perdeu lá no deserto do Saara? Cadê? Parou de vir tudo aquilo de comida? Vamos gastar menos. Reduz o metabolismo, reduz o gasto energético. Bom, essa pessoa tem que sobreviver. Aumenta o apetite para ela procurar comida, aumenta o interesse pela comida. E reduz a saciedade. Vamos lá, vamos comer. E isso faz com que a pessoa tenha mais dificuldade de perda de peso. Mas vamos lá, ela está fazendo, está mantendo aquelas metas, e nós somos ali, a gente sabe de todas essas dificuldades, a gente vai dando instrumentos para ela lidar com isso. A gente consegue, ok? Ok. Mas por isso que a gente precisa cuidar e estar de perto, fazendo todo um manejo mesmo, né? De fome e saciedade, de como ela está se sentindo, porque esse aumento do interesse pela comida, ela pode entrar num efeito assim, esse aqui de baixo, que diz o já que, é assim, ai, que vontade de comer aquele negócio, ai, que vontade de comer aquele negócio, estou de dieta, não posso, mas vou comer, aí come, sei lá, um pedacinho de bolo, já que eu comi isso aqui, vou comer mais não sei o quê, e aí aumenta o exagero, entende? E aí ela meio que sai daquele padrãozinho que ela estava seguindo, e aí aquilo que ela tinha conseguido manter, ela tem um exagero. Esse exagero, ele não aumenta o gasto energético. A pessoa já está embaixo, ela já diminuiu o gasto energético. E aí ela continua gastando menos e já comeu um pouquinho mais. Aí já desregula ali, ganha um pouquinho de peso. Então, nisso de aumenta o peso, baixa o peso, esse efeito sanfona, faz com que a pessoa, quando restringe, perde massa muscular. Quando recupera, recupera a gordura. E a cada rodada de efeito sanfona, ela vai tendo mais dificuldade de gastar energia, porque é o músculo que gasta energia. A massa muscular aumenta o gasto energético no nosso corpo. E a gordura, não gasta tanta energia para manter gordura corporal. Então, imaginem que o nosso corpo está o tempo todo fazendo uma batalha fisiológica para evitar que a pessoa perca peso, porque fisiologicamente, né, a pessoa não pode morrer, né? Então, foi a evolução, né? Evolutivo esse processo que gerou tudo isso. Bom, então, temos uma situação em que vai chegar num efeito platô, né? E é aqui que a gente precisa agir.
né? Então, a gente prefere uma redução de peso gradual do que rápida, para tentar diminuir esse efeito na redução do metabolismo. E no período todo, a gente tem que ir avaliando essa autoeficácia, o quanto a pessoa está percebendo que ainda que ela está fazendo, que deu certo, que ela vai conseguir manter. Se ela tiver recaída, a gente tem que retomar. Isso aqui você já está conseguindo fazer. Pode acontecer de ter uma situação X ou Y, mas vamos retomar, né? Manter uma alimentação adequada, manter a atividade física, né? E com isso precisa de um automonitoramento, tanto do peso, da atividade física, da alimentação. A gente vai entregar alguns desses materiais para vocês, né? Talvez para essa pessoa precisa, né? Quem é a rede de apoio? Essa rede de apoio tem possibilidade de ajudar, né? Não perder esse vínculo, esse contato com os profissionais de saúde. Então, vejam, é trabalhoso para nós e para eles, né? Então, é importante lembrar que a recaída faz parte. Não vamos dizer aqui que nunca vai ter recaída, né? E vai voltar a ganhar algum peso? Pode acontecer. Mas é importante a retomada dos comportamentos conquistados, né? Isso é a prioridade. E aí, para isso, esse paciente precisa desse apoio que, se a gente identificar precocemente, menos peso ele recupera, tá? Certo? Bom, acho que consegui manter meu compromisso de não falar demais para a gente poder conversar, tá bem? Então, vamos lá. Quem está aqui comigo ouviu tudo isso, então eu não estava enxergando vocês, nem conseguindo acessar aqui o nosso chat, mas agora estou, tá? E aí vamos conversar, né? Vamos ver o que disso que vocês ouviram fez sentido, não fez sentido, acho que aqui se aplica, aqui não se aplica. Vou ler aqui algumas coisas. A Carla, para mim o maior paradigma a ser vencido é nossos serviços de saúde estarem de fato voltados para a saúde e não somente para a doença. Então, né? E são coisas que a gente vai colocar aqui, né, Carla, que são coisas pelas quais a gente vai ter que lutar. E é até por isso que eu coloquei lá no primeiro dia, tragam, tentem puxar mais alguém, se enganchem mais alguém e traz para cá, porque eu vou ter que pegar mais alguém para me levar lá na gestão e dizer, gente, não está rolando. Pelo menos aqui nessa unidade eu quero fazer diferente, sabe? Por quê? Porque se a gente só trabalhar desta forma, né? A obesidade só está aumentando. A obesidade só está aumentando. E a gente não quer, infelizmente, pessoal, a gente não vai tirar esta pessoa da obesidade grau 3 para a eutrofia. A gente quer que talvez ela consiga reduzir um pouco e controlar a glicose, controlar a hipertensão e conseguir fazer uma atividade física, uma caminhada e, sabe, e melhorando alguns fatores. Não vai ter assim uma grande redução de peso, mas tem alguns que vão. Tem alguns que vão. Eu não posso generalizar. E tem quem adere e quem vai fazer mais ou menos. Tudo bem, mas o que eu quero dizer é assim, às vezes a gente também vai com aquela expectativa lá no alto. A gente tem que ter a expectativa de 5 a 10% do peso corporal. Redução de 5 a 10% do peso corporal para a manutenção a longo prazo. A pessoa pode perder mais a curto prazo, com certeza. Mas a gente precisa tentar pensar no longo prazo. Que a vontade que dá é aquela que eu falei para vocês, de fazer, né, um tudão, falar tudo que precisa mudar, consertar as coisas, né? Parece assim, tipo, meu Deus, eu tenho que falar, como que eu tô fazendo isso? Como eu tô fazendo aquilo, né? Mas, na verdade, a gente tem que ouvir, a gente não tem que falar, a gente tem que ouvir. E quando a gente ouve, a gente tem que entender. Pega uma das coisas que tu ouviu e entendeu, que é um problema. Vamos falar sobre este problema e vamos tentar solucionar este problema. Ah, mas eu tenho tanto tempo de consulta, eu tenho que fazer isso. Não, vamos falar sobre este problema. Entende? Porque você já sabe que se você falar o tudão e der 10 orientações, a pessoa não vai conseguir dar conta.
Vou deixar vocês falarem. Quem mais? Vanessa colocou, quando eu reviso o plano, eles dizem que conseguiram tudo certinho, eu peço diário alimentar. É isso, né, Vanessa? Dentro daquele diário alimentar é que a gente vai enxergar. Como que está conseguindo? E ali, quem foi que eu atendi esses dias e que me disse assim, foi uma paciente aqui do diário alimentar, ela estava anotando para me trazer, e daí ela comeu uma trufa antes do almoço. E ela anotou. Daí ela almoçou e depois ela teve um episódio de purgação. E ela tem transtorno alimentar. E quando ela purgou, quando ela vomitou o que ela comeu, ela, depois, olhando o diário com ela me disse assim, sabe o que é? Eu pensei que como é que eu ia te mostrar esse diário e dizer que eu comi essa trufa antes do almoço, o que tu ia pensar de mim? Aí eu já tinha lido o diário e eu não tinha falado nada. E eu disse, o que eu falei quando eu li essa trufa aqui no teu diário? Nada. E eu, pois é. E aí tu ficou culpada por causa disso, pensando em mim, provocou um movimento compensatório e não, sabe? Então, assim, muitas vezes é ali que a gente pega os pensamentos também, os sentimentos e as pequenas situações que a pessoa tem em relação ao alimento que a gente não tem como saber quando tu faz um recordatório, quando tu só pergunta como é a sua alimentação, né? Olha só, a Vanessa, muitos querem dizer que a dieta não funciona e querem medicação. Então, é outra coisa, gente. Eu sei que é difícil, a gente passa por isso todo dia. A Júlia tá aqui que não me deixa mentir. Claro que a pessoa com obesidade, ela quer uma dieta para emagrecer. Óbvio, é o que todo mundo quer. Só que, quando a gente vai falar com ela, a gente precisa fazer, na primeira consulta, o quê? Quantas dietas tu já fez? Vamos pensar. Tenho 43 anos. Quantas dietas? Ah, lá quando eu tinha não sei quantos anos foi assim, depois quantos anos foi assim, depois ganhou nenê, depois isso, depois aquilo, depois aquilo. Tá. Já emagreceu, já voltou. Já, não. A gente tem um papelzinho que chama histórico de dietas. Quanto ganhou, quanto perdeu, quanto tempo manteve. E como foi? Beleza. Tá. O que você acha que vai ser diferente desta vez? Porque a gente explica para a pessoa esses fatores que dificultam a manutenção da perda de peso. E não é para minar a esperança da pessoa. Não é para dizer, tá vendo? Nunca vai dar certo. Não. Mas é para dizer, bom, não é tua culpa. É difícil mesmo. E é possível, só que é possível de um outro jeito. E de um jeito que dá para manter a longo prazo. Mas vai ser mais devagar e mais real. Diga. Boa tarde. Boa tarde. Ah, muito importante essa questão do emagrecimento, que ele não é linear, né? A gente não vai nunca conseguir que seja uma perda contínua. Então, eu pego muito paciente que tem essa questão de perde um pouco, ganha um pouco, de um dia sucumbe, come um pouco mais, um dia retorna. Então, queria também comentar sobre a questão do já que comi tal coisa, vou comer o resto. Eu sempre incentivo eles, os pacientes que trazem essa queixa, a comer o objeto do seu desejo, da sua gana. Porque senão, sei lá, o familiar trouxe um bolo. Ele tá com muita vontade de comer aquele bolo, mas ele se priva de comer o bolo. Então ele vai lá e come uma banana, daí um pouquinho ele vai lá e belisca mais uma bolachinha, ele vai lá e come outras três, quatro coisas naquele desejo que ele viu o bolo, e ele acaba sucumbindo e come o bolo também. Então, uma coisa que eu comento bastante é, faz parte o teu subir, o teu descer do peso, não é um progresso linear, mas se tu tá com vontade do bolo em específico, vai lá e come o bolo, né? Depois tu faz medidas compensatórias, mas não fica tentando apagar o teu desejo por uma coisa específica com outras, que não vai resolver e tu vai comer o dobro, né? Muito, muito boa a tua colocação, Alan. A gente faz muito isso mesmo, porque é exatamente isso. Tu não vai saciar uma vontade de doce comendo banana.
Já passa? Não, né? Então, aí essa tua orientação, desde que a pessoa coma uma quantidade pequena, mas coma com atenção, coma com prazer. Sabe o que é prazer e não culpa? O quanto é melhor tu conseguir comer um alimento com prazer e não culpa. Por quê? Porque a pessoa que eu vou comer, porque azar, vou comer. Daí ela come, mas se sente culpada porque comeu depois. Não, tu tá validado, tu pode comer, mas tu vai comer um pedaço, e daí tu vai comer isso todos os dias? Não, porque se tiver todo dia, daí não vai dar certo. Então nós vamos ver com que frequência isso aparece no teu dia a dia, né? Se for todo dia que tem, da onde surge? Quem faz? Quem prepara? Como que nós vamos melhorar essa situação, né? E dessa forma que a gente vai trabalhando. E tem uma coisa que a gente fala, até na semana que vem, pessoal, vou estar na rádio, aqui em Palmeira, falando sobre comer emocional, e depois a gente vai fazer uns videozinhos, uns posts ali no Instagram, deem uma olhada, a gente vai trabalhar sobre isso, que é emoção assumida não vira comida. Eu sei que eu estou com uma vontade de comer alguma coisa, mas eu não sei o que é. Mas geralmente é um doce, né? Ou algo mais energético, assim. Pode ser um salgado, mas algo assim que tenha mais energia. Porque, não sei, tô cansado, tô angustiado, hoje eu mereço, hoje não sei o quê. Então, quando a pessoa não percebe o que tá levando ela a querer comer, ela simplesmente, vou comer. Né? Então, quando ela percebe, que outra coisa ela poderia fazer para se sentir bem, para ter essa sensação boa que não fosse comer. E quando ela decide que é comer que ela quer, ela vai decidir comer e ela vai programar qual é o alimento e a quantidade que ela vai comer para ela não exagerar. Mas que ela tenha a possibilidade de escolher em alguns momentos que não seja comer, e seja fazer outro tipo de atividade. Né? Então, são mudanças conscientes, né, que vão levando a pessoa a perceber algumas coisas. Veja, se a gente ficar só em cima da prescrição e em cima do olhar, do peso e do quanto que precisa mudar e comer menos e fazer atividade física, a gente não olha para essas nuances. E a pessoa se sente incapaz, porque assim, ela vai e volta, e só olha para a balança e não mudei, que adesão que ela vai ter, gente. Que adesão que ela vai ter. Agora, quando ela consegue ter uma mudança qualitativa e que ela vê que conseguiu, que deu certo, ela vai ficar feliz. Tu vai lá e tu diz, olha o que nós combinamos e olha quanto que tu conseguiu fazer. Que legal, olha isso aqui, muito importante. Que bom, e agora eu tenho certeza que tu vai conseguir fazer mais uma coisa. E vamos lá. Isso aumenta a autoeficácia. Entende? E aumenta a adesão e ela voltar. E tu dá ela como exemplo, sabe? Depois tu faz um grupo, conta para aqui, para nós, o que tu conseguiu fazer, sabe? E tu ir trazendo. A Júlia trabalha muito com grupo, né, Júlia? Não sei se tu quer dar algum exemplo. Eu gosto muito de trabalhar com grupo e eu vejo que dá muito certo, né? A gente ter essa abordagem coletiva. A Camila, que está aqui, sempre participa também comigo, junto nos grupos, enfim. E ela, enquanto agente de saúde, também ouve, né? Não sei se a Camila depois quer comentar, mas ela também ouve, assim, do quanto é importante as pequenas metas e não aquele todo, né? Eles chegam muito no consultório, assim, tanto no consultório quanto nas atividades grupais. Júlia, a gente quer um papel que diga o que pode e o que não pode, né? Essa fala, assim, é quase em todas as situações. O que eu posso comer e o que eu não posso? Peraí, vamos organizar aí, né? O que será que pode? O que será que não pode? Será que não pode nada? Né? Porque eles vêm com essa ideia também, né? E às vezes muito dos encaminhamentos do médico, da enfermagem, né? Que vai lá na nutricionista que ela vai dizer o que tu não pode comer porque o teu exame está alterado, né? Aqui eu sei que tem equipe bem diversificada, mas a gente ouve muito esses relatos. E aí, quando a gente centra para aquele momento, para aquele espaço, assim, vamos começar por uma coisa que é legal e que tu consegue dar conta em tal período de tempo, e no retorno a gente faz mais outros combinados, beleza. No retorno é muito visível, assim, eu consegui fazer, eu consegui levar a minha família para fazer, o meu filho está fazendo junto comigo, e que essa questão da rede de apoio também que a Prof traz, né? Porque às vezes a própria família não acreditava nesse paciente, nesse usuário,
E aí, com essa mudança de foco, a família consegue também entrar junto no cuidado de saúde em geral, assim, né? E acho que é isso, assim, que me vem na mente agora, prof. E isso acontece muito, né, gente? Eu tinha eu acompanhei um paciente por mais de um ano, tá? Que ele estava para entrar na fila da cirurgia bariátrica. Mas eu acompanhei ele para depois ele fazer todo aquele processo, com a psicóloga, com a nutricionista, para depois ele entrar. E aí chegou lá pelas tantas, né? E ele disse, mas quando que a senhora vai me dizer o que eu posso comer? Quando que a senhora vai me dar uma folhinha, né? O plano alimentar? E eu disse, não vou, não vou lhe dar, porque na verdade foi um ano trabalhando exatamente em cima do diário alimentar e com metas, né? E ele mudou muita coisa, e mudou radicalmente, assim, sabe? E ele vinha, nunca faltou, gente, ele vinha, a adesão dele, eu sei que é também pela questão, né, dele querer entrar na fila da cirurgia bariátrica, mas assim, estava funcionando, ele estava fazendo o diário alimentar, ele estava trazendo, ele estava mudando. Mas a questão é que, tipo, e quando que essa nutricionista vai me dar esse plano alimentar, essa dieta, né? Porque é isso a expectativa, muitas vezes, né, das pessoas, né? E elas não veem essa mudança da formiguinha ali, dos pequenos passos. Então, eu sou até adepta de fazer quase que um cartãozinho, gurias, anotem aí, que não tem um instrutivo, mas nós podíamos fazer um cartãozinho, assim, de conquistas. A pessoa vai anotando cada conquista que ela fez, sabe? Ela vai levar para ela, porque ela precisa enxergar tudo que ela conquistou para além dessa questão do peso, né? Ah, mas então qual é o sentido de fazer um tratamento para obesidade que a pessoa não perde peso? Calma, ela vai ter que perder peso. A gente tem como consequência a perda de peso. Mas, de novo, uma perda de peso gradativa, realista, de 5 a 10% do peso corporal, né? Enfim, dentro de uma realidade de cada um. Antigamente a gente fazia um cálculo, né? Pode-se fazer ainda, de 7.000 calorias de redução semanal para perder 1 quilo, tá? Só que não é todo mundo que vai perder 1 quilo reduzindo 7.000 calorias. Tem gente que vai, se eu como uma quantidade X de calorias e tirar 7.000 calorias, quanto que vai sobrar para mim? É diferente do que vai sobrar para ti, para o outro, para o outro. Depende em quantas anda meu metabolismo, né? É cada um. Então, a gente precisa mesmo entender todo o contexto de vida. E ali é que vai fazer a diferença. Muitas vezes é o tempo que a gente tem, né? O tempo que a gente tem para conversar. E aí eu queria entender com vocês, assim, o quanto a gente consegue de tempo. E eu acho que eu vejo na minha ideia aqui que para ter tempo eu tenho que diminuir a quantidade né, de questões a ser conversadas, assim, né? Eu vou olhar algumas questões principais ali, né, que eu preciso manter equilibrada, mas eu vou trabalhar uma questão sobre a qual eu vou conversar mais, né? Para entender, sabe, entender é muito interessante, sabe? Entender como funcionou, como foi até aqui, o que deu certo, o que não deu, porque a pessoa vai te contar o que ela já fez, né? E ali é com base na experiência dela que a gente vai conseguir tentar ou não chegar numa mudança, né? Certo? O que mais, gente? E entender também, né, que esses pontos que a gente levanta lá na primeira consulta, nem sempre eles vão ser depois aqueles pontos que a gente vai retomar nos retornos, porque vai vir novas urgências, assim, vai vir novos assuntos a serem tratados que vão acontecendo durante a própria demanda do paciente e que vai fazer sentido nesse próximo retorno também, né? E isso que foi colocado aqui no chat, né, de estar muito alinhado com outros profissionais também, né? Então, a agente de saúde está lá na casa, está vendo
que o paciente precisa de um acompanhamento mais perto, né, com não tanto distanciamento, assim, do retorno, ou, de novo, o paciente vem com algumas outras demandas durante o acolhimento, né, o que a gente pode fazer em conjunto. E os próximos encontros vão falar um pouquinho sobre isso também, né, não vou dar muito spoiler. E isso que a gente também precisa estar atento, né, durante ao acompanhamento do próprio usuário. E olha que legal isso que a Camila... Camila, tu que é psicóloga? Não, a gente, né? A gente, né? Sim, a Camila é nossa agente de saúde. Tá, olha o que ela botou, que a Júlia mudou esse jeito que os pacientes tinham, que era de já chegar e ter uma dieta pronta, né? Que jeito que tu mudou isso, Júlia? Formiguinha nesses 2 anos, né? Hoje eu tô um pouco emocionada, porque foi meu último dia. Então eu tô um pouquinho emocionada de falar do meu trabalho, né? Mas foi assim, trabalho de formiguinha, foi em grupo de saúde, foi dentro do posto, indo acompanhar as agentes de saúde, indo acompanhar no atendimento compartilhado com a psico, com a enfermagem, principalmente, né, que a gente está um pouquinho mais perto. Foi nesse caminho aí. Né? Porque é o jeito que a gente vai formando, o jeito que a gente vai fazendo. E eu sei que muitas de vocês que estão aqui, né, falando agora das Nutris em específico, né, já também fizeram esse movimento, né, de tirar um pouco essa questão de que a gente está lá como emagrecedoras de plantão e pessoas que têm que dar uma dieta, né, mas que a gente está ali como profissional de saúde para promover a saúde integral e que não envolve só o peso, né? Elisandra, não sei se tu está falando, mas está com o microfone desligado. Não sei se mais alguém queria colocar, fazer mais alguma colocação, pessoal. Agora eu liguei, será? Ligou. Eu só queria fazer uma pontuação, porque eu peguei a tua fala por último ali, que é bem importante fazer essas perguntas do contexto, do que o paciente já fez, porque eu vejo bastante pacientes que passam por vários profissionais e sempre eles têm a sensação de estar começando do zero com um novo profissional. Então, ou seja, eu sempre sou a favor de aderir o paciente a nós o máximo que a gente consiga, mas se for passar para outro profissional, ou se ele for se mudar, eu geralmente, acho que eu já fiz isso com a Elisa, né? A Elisa tá aí? Eu fiz isso com a Elisa. Não. Eu e a Elisa temos essa troca de quando vem paciente de lá para Palmeira, ou de cá ou de Palmeira para Rio Grande, fazer tipo um relatório do que o paciente já passou com nós, que o paciente aceita, né? Eu tive casos que eu não sabia que isso era também permitido entre outros profissionais. Eu passei por um momento difícil, ano retrasado, todo mundo sabe. E quando eu passei para outra psicóloga, eu fiquei sabendo que também é permitido tu autorizar os dados que tu estava trabalhando durante, às vezes, anos com aquele profissional e, de repente, troca. Aí a sensação de começar do zero, às vezes, é bem cansativo para esses pacientes. E eu acho bem interessante essa tua fala, porque ele dá uma abertura para ele falar e não julgar quando eles falam, eu já tentei de tudo. Às vezes aquele tudo a gente sabe que não é, mas dá voz para eles relatarem o que eles já passaram, o que eles já fizeram, com quem, por que não deu certo, por que acha que agora vai dar, ou em que momento, aquelas perguntas da entrevista motivacional, que se não fosse tu, a gente não ia para essa parte comportamental. Eu digo e repito isso toda vez, né? 2016, por ali, foi nosso marco, a Ângela sabe, e dá uma abertura maior para ele não só esperar a dieta, né? Eu acho que isso é bem interessante, ele se sentir ouvido e não se sentir perdido, todos os exames que ele já fez, todo o processo que ele já passou com os outros profissionais. Eu acho isso bem relevante. Tenho achado a importância mais dos anos.
A importância da equipe também fazer discussão de casos, a gente vai falar sobre isso, né, pessoal, também, de fazer esse compartilhamento, tá? Aqui eu tô começando a chegar ao final, né, quem não preencheu, copia e cola esse formulário ali, só para fazer o check-in aqui, né, da lista de presença. Eu agradeço muito a presença de vocês, né? Estou bem feliz que a gente está aqui, né, nesses nossos encontros. O nosso próximo é no dia 5 de setembro. A Júlia vai vir falar conosco, né, Júlia? E a gente vai dando continuidade, então, nessas temáticas. Aí a gente já vai começar a falar sobre estágio de prontidão, né, Júlia, já nesse encontro, se não me engano. E vai ser bem importante, tá? E assim, ó, uma outra coisa que eu queria falar para vocês é que nessa semana a gente vai pedir que vocês, se vocês lembrarem, durante algum atendimento de vocês estão lá fazendo, né, o trabalho de vocês, e, eu lembrei de alguma coisa que ouviu aqui, e depois consegui mandar um áudio, escrever alguma coisa, hoje aconteceu isso, né? Quiserem colocar ali no grupo, seria bem legal, bem interessante da gente fazer alguma troca, algum comentário ali, até para a gente ver como vocês estão, né? Eu sei que é corrido, às vezes não dá tempo, lembra, mas não fala, né? Mas se der, se rolar, vai ser bem, bem legal, tá bem? Eu fico à disposição por um assunto que às vezes nós não lembramos de comentar, de falar muito de saúde. Eu me atrasei porque eu estava numa reunião com o pessoal do judiciário sobre os direitos dos pacientes com sobrepeso, principalmente os com obesidade bem avançada, e os pós-bariátricos, tá? Tem o aplicativo... Vamos falar sobre isso. Eles têm desconto, e também nós também temos deveres, mas nós também, os profissionais que estão atuando com esse tipo de pacientes, também temos direito. Se eles precisarem de ir em algum lugar, uma consulta ou um local... e se tu tiver algum material sobre isso, quiser compartilhar ali no grupo, pode ser também, né? Eu tenho... Vamos tirar uma fotinho aqui para encerrar? Eu vou resumir e vou compartilhar lá, tá bom? Quem tiver com a câmera aberta vai sair na fotinho. Espera que eu vou sair sem óculos. Não tenho mais como. Espera aí, que teve mais gente que abriu agora. Vamos de novo. Mantenha o sorriso. Gente, muito obrigada. Parabéns para nós. Valeu. Adorei. Tchau, tchau. Feliz demais de estar de volta, meu Deus. Obrigada. Beijos.